Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, e nada como não falar de um quadro que me chama muita atenção. Sexta-feira eu fui pregar aqui no postinho de saúde, dar uma palavra para as mães, para os aniversariantes, e orar também, porque foi quase uma reinauguração. E a Monte Abrão foi chamado por causa da parceria, que nós temos. Vocês sabem que nós emprestamos aqui para o posto de saúde, para o SUS, atividades de manhã com a fibromialgia, à tarde pilates, à noite já um pouquinho de karatê, que nós vamos abrir, tá? E uma das coisas que eu falei lá é sobre Maria, a mãe de Jesus. E uma das frases que eu usei foi: uma mulher que teve coragem de fazer uma entrega que talvez muitos de nós não paramos para pensar. Mas hoje eu quero pensar num outro momento na caminhada dessa mulher, que está lá em João capítulo 19, versículo 25. Quero convidar quem puder para ficar em pé. João capítulo 19, 25, eu coloquei na King James, está assim: e junto à cruz, que é o título da mensagem, mães aos pés da cruz, E junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. E se você continuar o texto, você vai ver que também estava João, a quem é chamado de apóstolo amado. Mas nós vamos trabalhar com esse quadro, com esse background da história apenas. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Há três lances, ou três questões que eu vejo nesse momento aqui. Para quem não sabe, há algumas etapas na vida de Maria que a gente precisa compreender. A primeira, a probabilidade que ela tinha entre 14 a 16 anos. Vamos colocar um máximo, 16 anos de idade. Ela estava prometida para José, estava num processo de namoro, de conversar sobre o casamento, coisa padrão dos países do Oriente Médio, muito mais naquela época. Então imagina uma menina com 16 anos chegando em casa, falando para o noivo ou falando para os pais: olha, eu estou grávida, e é do Espírito Santo, um anjo me falou. Por mais que a gente leia esse texto, que Lucas vai registrar, Mateus vai registrar, João vai registrar, por mais que a gente leia esse texto e a gente vê a atuação de Deus, o anjo se manifestando, o milagre, da concepção de Jesus, todo, às vezes nós não paramos para pensar que ela era uma garota, e ela teve que enfrentar tudo, porque ela teve uma experiência com Deus. Então talvez aqui seja a primeira chamada que eu faço para vocês. Nós não podemos, eu e você não podemos caminhar uma vida cristã sem termos uma experiência com Deus, porque se nós não tivermos uma experiência com Deus, nós seremos meros frequentadores de igreja. E frequentador de igreja, meu amado, cedo ou tarde se decepciona, porque igreja fere, igreja não é perfeita. Frequentador de igreja, cedo ou tarde, vai ser motivado pela preguiça ou não. Cedo ou tarde, frequentador de igreja vai querer simplesmente sentar, porque eu já fiz tanto e ninguém reconheceu. Ele não consegue entender a diferença do voluntário e do chamado. O voluntário é aquela pessoa que se voluntaria. Eu sou voluntário para ajudar aqui, sou voluntário para ajudar, mas o voluntário sempre espera algo. O chamado não, o chamado tem convicção. Maria tinha convicção. E ela enfrenta José, ela enfrenta a família, até que José teve uma experiência com Deus também, e o anjo fala: José, acredita na história de Maria, que aquilo é de Deus. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, que eu vejo como amor, o primeiro como momento, o segundo como graça. A graça de Maria, quando ela percebe naquele casamento, quando Jesus, de uma forma, o texto dá a entender que ele foi estúpido, mas não foi. No grego é uma expressão para dizer: agora começa a minha parte, agora chegou a minha história, ou chegou a minha vez. Quando ele fala para Maria, ele fala: mãe, não é desse jeito que vai acontecer. Quando ela pede para Jesus providenciar o vinho, e eu vejo a graça ali, porque eu não vejo uma mãe brigando, uma mãe dizendo: você me respeita, meu filho. Eu vejo uma mãe se afastando, e ela se afasta de cena por completo. Ela só vai: Deus te abençoe, Alexandre,
Amém? Faça a barba ou deixa ela crescer, decida. De uma mulher que entendeu que o que ela gerou até ali, o privilégio que ela teve de carregar Deus no colo, o privilégio que ela teve de ver Deus dando os primeiros passos, acabou ali. E ela faz uma entrega pela graça, porque ela entendeu que aquilo que aconteceu é a graça. E por último, a honra, quando naquele momento final, ela está ali, e ela está olhando para aquela cruz, e ela não está histérica, desesperada, gritando. Ela acompanhou todo o sofrimento do filho, todo o sofrimento de Jesus. E talvez nessa dicotomia difícil para nós, mãe, mas ao mesmo tempo entendendo que aquele não é o filho, mas é alguém que foi colocada nela por Deus, deve ter sido muito difícil. Então esses três lances, o amor, a graça e a honra, para mim é fantástico no coração de uma mãe. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui, o amor que vê sua mãe, a parte de Jesus, e a hora mais escura para ela e para seus discípulos. Jesus ama em todos os momentos. Jesus em nenhum momento entra em atrito com Maria, você não vê ao longo da trajetória, e principalmente nesse momento, ele não fala: o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Não, pelo contrário, ele olha para aquela mulher que cuidou dele, que entendeu o chamado do Pai, o Deus Todo-Poderoso, que entendeu que ele não era apenas Jesus, o filho dela, mas era o Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus também sabia que todo aquele processo que ele estava passando era por mim e por você, e muito mais, o processo que ele vai passar daqui a pouquinho, que é a subida aos céus. Quando os discípulos tentam dizer: não suba, mestre, não suba, ele fala: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai habitar em vocês, e se o Espírito Santo não habitar em vocês, vocês não entenderão, vocês não conhecerão. E aí o Silas vai cair em pecado, o Silas vai ser um homem falho, a igreja Monte Hebron vai ser falha, todos nós seremos falhos, porque o que faz a diferença é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Por isso que não é a mensagem, mas só uma frase. Paulo vai trabalhar muito isso, é eu deixando o Espírito Santo agir. Deus ama, e Jesus naquele momento se preocupa com Maria, tanto é que ele vai falar, daqui a pouco nós vamos falar que ele fala, a graça. Jesus em agonia ainda tem força e coração para prover e cuidar de sua mãe, pelas mãos do seu discípulo amado. Ele poderia, e ele começa dizendo essas palavras, as 7 últimas palavras de Jesus, tanta coisa que ele poderia querer ter dito naquela cruz, tanto, ou mesmo ficar calado, porque ele sabia que o plano estava sendo cumprido, mas ele começa dizendo assim: João, cuida de Maria. Para quem não sabe, historicamente, João cuida um período, pois provavelmente quando há a preparação do exército de Tito para invadir Jerusalém, Maria vai morar com Lázaro, o que foi ressuscitado, porque tanto Marta e Maria, a outra Maria, é muita Maria que tinha naquela época. Um dos nomes mais comuns daquela época é Maria, até nos tempos de hoje, né? De repente tem uma febre de nome A, B ou C, né? Eu nunca peguei a febre dos Silas até hoje, mas tudo bem, tá? Mas tem aquelas repetições de nomes, que todo mundo quer botar o nome igual. Eu já brinquei aqui, que eu já apresentei para Jesus o Michael Jackson. Uma pessoa lá em Campo Grande colocou o nome do Michael Jackson, e eu levantei: Deus, aqui está o Michael Jackson presente. Mas vamos voltar aqui. E nesse momento, por um período curto, mas ele se preocupa. Por quê? Primeiro, amado, porque era o único discípulo que estava lá. E aí nós podemos talvez questionar tantas coisas, que não é a mensagem, mas é importante falar. Aonde estavam os 10? Porque um já tinha se enforcado. Aonde estavam os 10 discípulos? Que viu, que caminhou, que recebeu poucos meses antes, talvez uns 4 meses antes, alguns colocam 5 meses, mas vamos botar 4, o poder de expulsar demônios e de curar. Aquele momento dos 70 que são enviados e eles voltam: Jesus foi tremendo, em teu nome aconteceu isso, em teu nome aconteceu aquilo. E Jesus fala: eu vi Satanás sendo derrotado. E quando Jesus fala aquilo, eu vi Satanás sendo derrotado, ele estava dizendo o seguinte: ao Monte Hebron, Satanás será derrotado quando eu e você sermos luz, quando eu e você sermos cura, quando eu e você sermos agentes de salvação na vida das pessoas, porque é isso que Jesus falou. Mas esses 10 não estavam lá. Daqueles milhares de cegos que Jesus curou, aonde eles estavam? Daqueles paralíticos que Jesus fez andar, aonde eles estavam?
É interessante, amado, que a graça de Deus pela minha vida e pela sua vida, Ele não olha esse desprezo, mas Ele olha o que Ele pode fazer, o que nós seremos nele. Aquilo que eu sempre falei, quando uma pessoa comete pecado hoje, domingo, tá? E ele vai pedir perdão para Deus, mas ele vai repetir o mesmo pecado na quarta-feira, o mesmo pecado na quarta-feira, e quarta-feira ele vai chorar tudo de novo. Deus não fala, eu vou te perdoar na quarta, porque eu lá aí na quarta eu já te perdoo de hoje e te perdoo de quarta. Já que você vai repetir na quarta-feira, eu vou perdoar na quarta-feira os dois, tá bom? Não, Ele perdoa hoje, Ele nos perdoa hoje, mesmo sabendo que na quarta-feira nós vamos cometer o mesmo pecado. Esse Jesus, Ele vai atrás desses discípulos, Ele vai atrás de cada um deles, inclusive se submete ao teste do toque com Tomé. Eu só acredito vendo, então está aqui Tomé, pode tocar. Vai atrás de Pedro, que negou 3 vezes. A graça procura a minha vida e a sua vida, não importa quantas vezes você negou, não importa se você está dentro de um peixe, no fundo do mar, a graça vai através do amor de Deus, da presença talvez de palavras, ou de orações, intercessões, feitas por mim e por você, e para dizer, Silão, volta, como a graça foi atrás do filho pródigo, e o pai estava na porta da cidade, não foi atrás, não mobilizou uma busca, não ligou para as polícias de todas as cidades, não fez cartaz, procura-se desaparecido, não botou nas redes sociais, saiu de casa com essas roupas, não, nada, simplesmente a graça está esperando que eu e você tenhamos um posicionamento, para que a gente possa avançar nisso tudo. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Opa. A honra Ele declara de uma forma tremenda, chamando aquela mulher, não de Maria, se no casamento ele falou, mulher, o que eu tenho a ver contigo? E a partir de agora, é que o meu, vocês não puseram, né? A partir de agora, ele olha para essa mulher e fala, mãe, aqui está o teu filho. Eu não sei, nós já tivemos tantos teólogos tentando interpretar isso, mas a grande maioria entende que naquele momento ele não estava delegando uma ordem para Maria, uma unção para Maria, como o 6º e o 7º século tentaram fazer, dar uma deidade para Maria. Não, no grego aquilo é simplesmente, eu sei mãe, eu sei como está o seu coração, porque Jesus sabia que Maria era a mãe dele diante dos homens, não era a mãe de Deus no sentido que o século VI tentou colocar, mãe de Deus que intercede por nós, de maneira alguma. Maria morre, Maria não sobe aos céus, Maria morre, e se você não sabe, não se escandalize, nós vamos subir junto com ela, porque o arrebatamento e a ressurreição, biblicamente falando, acontecerá uma só vez para todos. Então nós vamos subir com um monte de pessoas, e essa galera toda de hebreus que fala que são testemunhas, e testemunho é da nossa fé. A honra que o Senhor dá para esta mulher é a honra que o Senhor quer dar para a minha vida e para a sua vida. É a honra de olhar para mim, para você, e dizer, Silas, eu sei quem você é. Monte Hebron, eu sei quem você é. Talvez nós possamos entender que nesse amor de mãe que nós estamos comemorando hoje, nós temos um amor maior que o amor do filho, que honra, mas desse filho que é Deus, que se fez carne, que intercede, que é mediador, que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Sexta-feira à noite eu dei uma aula, uma palestra sobre o ano 1789, um ano que eu gosto muito, começa 5 de maio, a Revolução Francesa, né? Por isso que eu coloquei, e eu trouxe para essa data, algumas frases de Tertuliano, João Damasceno, do 2º século, mas eu printei como foco aquilo que Jesus falou, ego eimi tu odus, eu sou o caminho, tu zoe da vida, porque uma das coisas que o século XVI, século XVII buscou é o caminho, é a emancipação do homem, é a glorificação do homem, coisa que nós estamos vendo hoje, e Jesus fala, não, eu sou o caminho, e se você quiser seguir esse caminho, humilhe-se a si mesmo, reconheça quem você é,
e aí eu vou te honrar. Deus não honra a mim e a você pelos títulos. Deus não honrou aquela mulher por nenhum título, por ela ter dado os primeiros alimentos para ele. Mas Jesus honrou aquela mulher e chama de mãe porque foi mãe. Ela honra Maria porque ele sabia que ele foi dito: bendita será entre as mulheres. Mas para mim a honra maior que Jesus quis dar ali é de uma mulher de 16 anos, que entendeu, que compreendeu e que disse: Senhor, eu estou pronto para fazer essa tua vontade, mesmo que a minha família me expulse, mesmo que José me deixe, o meu noivo, aquele que eu amo, que eu quero casar. Eu estou colocando com as minhas palavras as probabilidades, tá? E ela fala: não, eu estou disposto, eu vou obedecer. E depois, quando Jesus realmente fala naquele casamento, ela fala: tá, eu te entrego então para aquilo que é o teu chamado. Eu imagino essa mulher vendo o filho todo ensanguentado nas costas, depois de toda aquela tortura, carregando aquela cruz, e quando ele cai, e Mel Gibson foi perfeito na cena do filme A Paixão de Cristo, quando ele cai naquela caminhada, aquela mãe lembrando os primeiros passos do seu filho. Talvez para tudo isso Jesus olha para ela e fala assim: você me honrou, você me honrou. E talvez muito mais, eu já disse aqui, uma mulher que não está histérica, gritando, escabelando, como muitas mães talvez poderiam estar. E Jesus olha: não, realmente você cumpriu o seu papel. Talvez é isso que eu espero, e que Deus espera que a gente possa ouvir: foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Vinde, meu amado, meu filho, para aquilo que eu preparei para vocês. Enquanto todos os discípulos abandonaram, exceto João, Maria acompanhou seu filho até o final, até a cruz. Maria esteve durante o ministério de Jesus, esteve junto com Maria Madalena, não apenas essa Cláudia, mas esposa de um oficial romano. Não sei se vocês sabem, é Maria, a mãe de Jesus, que organizou a casa dele em Cafarnaum. Flávio José, historiador, Eusébio de Cesareia, amando de Alexandre, faz uma pesquisa extensa. A história comprova isso. E ela cuidou da casa do filho. Então ela não se distanciou, ela não negou, mas ela fica no lugar dela. Como Tiago, quando começa a escrever a sua carta, Tiago, irmão de Jesus. Eu gosto de brincar que Tiago jogou bolinha de gude com Jesus, soltou pipa com o irmão, né? Ele é o irmão dele. E de repente, quando o irmão dele faz 30 anos, diz: olha, agora eu vou para a minha missão. Que missão, meu irmão? Não, eu sou filho de Deus, e começa todo milagre. E nós não vemos Tiago, irmão de Jesus, em nenhum momento do lado de Jesus, nenhum momento. Ele está sempre com a mãe, talvez consolando. Mas quando ele está acompanhando, e o texto não fala, mas ele estava ali, porque a família de Jesus estava ali na crucificação. Talvez ele estava distanciado, um pouco distante, vendo a mãe sofrer, ou não no sentido de histérico, mas a mãe vendo o filho. E talvez eu penso que ele deve ter pensado: meu irmão, essa história de Deus, olha o que foi acontecer. Essa história de grandeza que você teve, você talvez era um profeta, talvez você era uma pessoa cheia de poder, talvez ele tenha pensado nisso. Ele viu o irmão sendo tirado da cruz, ele viu o irmão sendo levado para o sepulcro, mas de repente, e aí nós estamos falando do quinto para o sexto dia, porque o terceiro Jesus ressuscita, vai encontrar com os discípulos em Emaús, vai encontrar com os outros ali na Judéia, depois ele vai encontrar com Tiago. Aí Tiago falou: opa, peraí, não é uma ilusão, eu escutei que você tinha ressuscitado, não é uma ilusão. E Tiago, que poderia ter começado a carta dele dizendo: eu, Tiago, irmão de Jesus, não, ele fala: eu, Tiago, servo. Ele usa no grego doulos tu kyrios, servo, no sentido aquele que se entregou totalmente ao senhorio deste que é o Senhor, que é o meu Salvador. Talvez é isso que nós precisamos entender, todo esse momento que está no background dessa história. Seu amor pelo filho não permitiu que ela deixasse na hora de seu maior sofrimento, mesmo sob o risco de morte. Porque Eusébio disse que na hora da tortura, como Mel Gibson retratou, e Mel Gibson, gente, não estou fazendo propaganda do filme, mas é um dos filmes mais próximos dos textos sagrados, ou da história secular, dos pesquisadores. E Maria estava vendo o próprio filho sendo açoitado. Imagina uma mãe vendo todo aquele sofrimento. E os romanos,
por causa dos judeus, tinha uma lei, não podia matar na tortura. Então eles calcularam, não sei como, que um homem conseguia apenas 40 chibatadas. Não sei como é que fala a de número 40, 40ª, obrigado, auxiliar, obrigado. 40ª chicotada matava. Então sabe quantas chicotadas que eles davam para serem inocentes? 39. É o psicopata em ação. Dá um tiro no cara, a polícia vem, você matou. Eu não. Mas você atirou nele? Atirei. Então foi a bala que matou, mas não fui eu. Mas você puxou o gatilho, por que ele não saiu da frente? O psicopata é assim. O judaísmo é uma religião muito psicopata. Cria regras e regras. Por isso que Jesus vem desconectando, destruindo, desfazendo toda aquela religiosidade, para dizer que Ele é a verdade e a vida. Quando Ele fala aletheia tusoi no grego, Ele está dizendo: eu sou aquilo que vai trazer uma razão para você viver. Não é a sua religião que vai trazer essa razão, sou eu. Então Ele vai dizendo tudo isso, e essa mulher está lá. Alguém poderia dizer: o teu filho apanhando, ela não se importaria. Quando ela está ao pé da cruz, os soldados poderiam ter expulsado ela, porque não podia ficar ali com medo de alguém tentar resgatar. Ninguém vai contra ela, ou mesmo se fosse, ela a si mesma estaria ali, que é o amor de mãe. Como são abençoados aqueles que desfrutam dessa presença, desse aconchego, desse carinho, desse cuidado, dessa afirmação. Eu não sei quantos aqui ainda tem mãe viva. Minha já foi, está me esperando para ser arrebatada junto com ela. Mas eu me lembro algumas questões da minha mãe. Uma delas, eu sempre fui rebelde. Teve um período que eu realmente não era cristão. Quando me posiciono, eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa, nas minhas loucuras, e eu encontrava ela de joelho, orando e chorando. Eu achava que quem tinha cheirado era ela e não eu. Que eu falava: com quem que essa mulher está falando e chorando aqui? E eu sabia que ela estava orando e chorando diante de Deus, diante do altar pela minha vida, porque ela sabia. O meu nome era para ser Billy Graham, sério mesmo, não riem, tá? Mas era para ser Billy Graham. Eu falei para ela: não rir. Quem que riu aí? Identifique-se. Porque eu nasci na década de 60 e Billy Graham nessa época era o grande pregador. Então o sonho do meu pai e da minha mãe era que eu fosse um pregador. E aí nasce essa coisinha linda, mas gaga. Eu comecei a falar com 7 anos de idade, amado. Então eu imagino meus pais até os 7 anos de idade coçando a cabeça, imagino eu: nossa, mas nós consagramos ele para ser pastor, como é que esse menino vai falar? E foi todo um processo. Uma mãe que sempre orou, sempre orou, sempre orou. Quando nós viemos de uma família muito simples, a primeira televisão que entrou em casa foi na década de 70, quando era a Copa do Mundo, nunca esqueço isso. Mas para assistir televisão nós tínhamos que ler a revista da escola dominical, ou coisa brega e chata que era, senão não assistia televisão. E ela perguntava: o que é a lição de amanhã? Porque ela era batistona, daquelas roxas. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Eu já me peguei muitas vezes pregando e lembrando de informações. Eu não tomei a pílula do Limites lá, aquela pílula lá que você lembra do passado, porque o Espírito Santo é a minha pílula, tá? Eu me pego às vezes lembrando de coisas que eu li naquela época. Quantas vezes eu não cheguei para... Isso aí, ele concordou. Não, deixa ele, é benção. O Zion daqui a pouquinho vai estar aí também. Vai tocar aqui instrumentos dois aí, amém. Falta só o Pedro, né? Mas voltando, quantas vezes, meu amado, eu me vi e eu falava: Ângela, isso aí que eu falei, eu lembrei de uma lição que eu li na minha adolescência, etc, etc. Como é bom quando a tua mãe ora por você, meu filho. Como é bom ter uma mãe que ainda ora por nós. Eu creio que todas as orações da minha mãe não perderam a validade, ainda estão diante do Senhor, porque uma oração de mãe não perde a validade. Porque mãe é mãe. Pai é pai, pai é carinhoso, pai é o que vai levar para pescar, que vai levar para jogar bola, que vai fazer bagulho. Mas mãe é aquela que aconchega, porque saiu de dentro da barriga dela, né? Pai, vamos correr, vamos jogar vôlei, vamos pescar. E a mãe abraça, a mãe vai no quarto: tudo bem? Como é que você está? Aí de repente,
Começa a querer cheirar o filho para ver se tem um cheiro estranho. Ih, mãe, lá vem a senhora de novo. Vou orar por você. Tudo quanto é monte que ela sabe, tudo quanto é velhinha da intercessão que ela conhecer, ela já anda com o nome do filho na carteira. Está aqui, ora pelo meu filho, ou pela minha filha. Mãe é mãe. Eu não sei quantas vezes Maria intercedeu pelo filho, mas eu acredito que naquelas reuniões ali em Cafarnaum, eu tenho certeza que ela fazia isso. E não mais proteja o meu filho, mas Deus, olha o teu filho, que o Senhor me deu o privilégio de cuidar. O amor não abandona, o amor acolhe, assim é o amor de mãe. Não existe ex-mãe como não existe ex-filho. Por mais que você fale que a tua mãe era psicopata, tua mãe era cruel, tua mãe te bateu, tua mãe espancou, meu amado, lá no fundinho, bem no fundinho, você sabe de uma coisa e saiba disso: amor de mãe é igual. Talvez ela não soube expressar, talvez nas experiências do passado que ela teve, ela não soube te abraçar, talvez ela foi dura, talvez no medo de você se desviar, ela não deixar nem você assistir tal coisa, nem entrar no Instagram, nem ver aquilo, nem TikTok, você vai ver um TikTok na tua cabeça, não. Mas é mãe que se preocupa. Mãe é mãe, mãe é acolhedora. A dor daquele momento é indescritível, um filho morrendo, pior tipo de morte. Mas eu repito o que eu já falei aqui, mesmo assim, ela não está, por quê? Por quê? Ela está quieta, ela não está dizendo, desça dessa cruz. Ela escuta a ironia do cara do lado, se és filho de Deus, desça dessa cruz. Talvez ela poderia, como mãe, pegar uma pedra e jogar ali. Não está vendo que meu filho está sofrendo? Ainda vem tirar uma na cara dele. Mas ela também escutou o que o outro preso falou. Não existe pecado nele. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Talvez aquilo para Maria naquela hora deve ser, alguém aqui realmente sabe verdadeiramente que ele foi um homem de dor, sem pecado. Mas ela escutou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ela também escutou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é tremendo esse momento, momento de uma mãe, né? A mãe olha para os lados, cadê os amigos? Aonde foram os discípulos? As pessoas foram curadas. Você não vê Maria brigando, nem depois, Eusébio fala que quando ela vai para a casa de Lázaro, muitas pessoas tentaram matar Maria, matar Lázaro. Paulo não foi procurar Maria, é interessante isso, mas o que se escuta da história de Maria é que ela ficou sempre quieta, na casa de Lázaro até a sua morte, talvez quieta porque ela olhava e diz, eu carreguei ele no colo, eu cumpri a minha missão. Eu não fui uma voluntária no reino, eu tive um chamado, eu desempenhei um papel. Talvez é isso que eu e você precisamos entender, o nosso chamado de ficar na porta, o nosso chamado de trazer água aqui para quem está pregando, o nosso chamado de servir nos bastidores, é o nosso chamado, fazer com excelência, como uma mensagem que eu preguei alguns domingos atrás, fazer por excelência, porque é o nosso chamado, e não se importar quem está do nosso lado ou não. Nada de desespero, nada de gritaria, nada de descontrole. Como que pode ser? Sabe qual é a resposta que eu dou aqui, meu amado? Porque ela sabia. Eu não sei se naquele momento, quando Jesus se perde lá no templo, seus 13 anos de idade, e eu não sei como que os pais deixaram isso acontecer, também nós podemos questionar tantas coisas, e aí eles voltam, aí os sacerdotes, os escribas, os doutores na lei, diz Mateus, doutores na lei, olham para os pais e falam assim, que educação que você deu para ele é muito sábio. E pode ter certeza que José ensinou a Torá para Jesus. Imagina José sentado com Jesus dizendo, Jesus, você tem que aprender a Torá, vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus, quietinho, eu sei, eu estava lá, mas não aparece ele discutindo. E aí, naquele dia, talvez Maria volta olhando para o filho de 13 anos, realmente, está chegando a hora. E passa mais, praticamente, quem é bom em geografia, 13 anos para 30, 13 para 30, né? 17?
17, mais 17 anos de espera para esse grande momento. Talvez é isto que fez ela não gritar, não entrar em desespero, porque desde o começo ela sabia. Historicamente, amada, a família de Maria era uma família sacerdotal, filha única. A probabilidade de Maria ter fuçado, isso é Eusébio de Cesareia, mando de Alexandre o Grande, o historiador, coloca que a probabilidade de Maria ter estudado o livro de Isaías é muito grande. Isaías fala do Messias. Então talvez Maria comece a entender, não, realmente não foi bom, eu sei que o gerar desse filho foi algo sobrenatural, mas não é apenas colocar um ser sobrenatural, é o Emanuel. Maria começa a entender isso. Zacarias, aquele sacerdote que tinha o sonho de ver Messias, quando ele olha para Jesus, ele reconhece o Messias, o coração dele entende que é o Messias, que ele fala: eu estou pronto para morrer, porque eu vi aquilo que eu tanto esperei. Quando Isabel vai encontrar a mãe de João Batista, né? E no ventre a criança começa a reconhecer aquilo que João vai falar mais tarde: eis aqui aquele que tira o pecado do mundo. Talvez é tudo isso que levou Maria a não gritar, não ficar histérica, porque ela sabia que Deus tem um plano. Quantas vezes eu e a Ângela, pelo Malik e pela Khadija, a gente fala assim que Deus tem um plano, né? Deus tem um plano, a gente tem que abrir mão, e às vezes é o que eu falo: Ângela, nós já entregamos para Deus, a Khadija e o Malik para Deus, nós já entregamos nossos filhos para Deus, deixa Deus fazer, mas a gente quer se meter, viu? A gente quer dar palpite, a gente quer cortar atalho. Eu não vejo Maria dando palpite, cortando atalho. Deus, que tal o senhor fazer esse golpe? Está na hora, os romanos estão vindo aí. E que tal? Olha, lá na Judéia eles estão esperando. Olha, lá em Jerusalém, Samaria, Deus, Samaria, manda o teu filho para Samaria. Eu não vejo. Acho que se eu estivesse no lugar de Maria, eu estaria dando palpite para Deus. Por isso que eu dou mais palpite para Deus. Entrego nas mãos do Senhor tudo aquilo que Deus pode fazer. Uma mãe que passou por vários sofrimentos, agora está quieta ao pé da cruz. Às vezes, amado, o que eu e você, como pais, agora trazer para os homens, precisamos fazer, é estar ao pé da cruz, quieto, e dizendo: aqui está a minha casa. Quando a Dinalva pediu para nós orarmos pela nossa casa, não sei que você orou, eu orei pela minha. Comecei pela Ângela, comecei pela Khadija, pelo William, pelo Malik, pela Daniela. Aleluia, Deus. Orando para que Deus faça. Acho que vou ter que ficar um tempo no pé da cruz, mas eu fico ao pé da cruz em nome de Jesus. Acho que hoje vou almoçar fora, viu? A graça de Deus é indispensável para manter as mães perto dos filhos, amando e entregando a Deus. Mães, é somente a graça de Deus que vai gerar no seu coração a expectativa e a certeza de que Deus vai cumprir as promessas na vida dos seus filhos. Uma vez eu preguei aqui que o barulho mais lindo para uma mãe, quando o filho sai de madrugada, e gosta de sair de madrugada, é quando aquele portão abre, ou quando aquela porta se abre, o barulho da maçaneta, né? A mãe, ai, glória a Deus, chegou são e salvo. Nós precisamos entregar os nossos filhos. Não é fácil entregar os nossos filhos. Não é fácil deixar de dar palpite para Deus sobre os nossos filhos. Aprendamos como Maria. Ela entregou, ela descansou. Jesus carinhosamente preocupa-se em honrar a sua mãe na hora da sua própria morte. Quando teu filho, quando nossos filhos estiverem também ao pé da cruz, eles também vão reconhecer e olhar para trás, mesmo que você talvez não esteja presente, e olhar para trás e saber: eu tive uma mãe que intercedeu ao pé da cruz pela minha vida, e se eu estou aqui hoje, é porque Deus ouviu as orações. Lugar de mãe é perto da cruz, amado. Quanto mais perto elas estiverem da cruz, mais perto elas estarão dos seus filhos, mesmo que eles morem longe, mesmo que eles estejam aos nossos olhos
como o filho pródigo afastado. E é interessante que não fala da mãe do filho pródigo, só do pai, porque era uma questão de uma parábola sacerdotal, de uma história sacerdotal. Mas eu fico pensando naquela mãe do filho pródigo, dizendo para o marido: você não vai atrás, você não vai buscar? Não, eu vou ficar na porta da cidade, você fica aqui orando, mas eu vou ficar na porta da cidade, com os meus braços abertos, para receber ele de volta, porque eu sei que ele vai voltar. E talvez, vamos parafrasear aqui, ou criar uma historinha, talvez ele olha para a sua esposa e fala: ele vai voltar porque você fica aqui em casa orando, sapateando, chorando, meu filho, Deus tenha misericórdia. Você vai de um lado, vai para outro, e eu sei que você ora, então eu sei que Deus vai fazer a obra. E eu encerro com essa frase: mães, não deixem de orar pelos seus filhos, não deixe de entregar. Não veja o que você está vendo com os seus olhos, feche os olhos e veja o que Deus vai fazer, e creia, amém?